Eu tava lendo esse livro Norwegian Wood, do Murakami, que é de 87, e é o segundo livro que eu li dele, terminei de ler no começo desse semestre, se eu não me engano, no fim do semestre passado, enfim. E uma coisa que me chamou muita atenção é o quanto a escrita dele, ele utiliza de músicas que existem. O próprio título do livro é uma música dos Beatles, né, Norwegian Wood, que basicamente fala, não tem tanta relação assim com a história, mas conversa bem com o tema da história que ele tá trazendo, que é basicamente sobre a fluidez das relações e tal, quando você tem ali em torno dos seus 20, né? Ele fala no começo do livro que ele tá tipo num avião e aí ele tá descendo no Japão e ele se pega lembrando dos 20, dos 30, enfim, né, dessa época da vida dele que ele passou no Japão. E aí todo o livro são lembranças de amores que ele teve nessa faixa. E a música dos Beatles basicamente fala de uma experiência que um dos quatro lá tiveram com uma hippie lá, enfim. Mas isso me chamou muita atenção, porque os livros dele em geral, pelo menos os dois que eu li, né, que é Do Que Eu Falo Quando Falo de Corrida, e esse Norwegian Wood, ele sempre traz muito esse arcabouço musical dele, esse gosto musical dele. Então ele coloca em várias cenas qual é a música que tá tocando na cena. No outro livro, que é basicamente um diário de corrida dele, quando ele estava se preparando para correr as maratonas e fazer o triatlo e tal, ele coloca, pô, esse treino eu fiz escutando o álbum tal, e quando deu música tal eu percebi tal coisa, enfim. E é muito interessante como ele parte sempre dessa análise da música que ele está escutando, ou coloca uma música para definir o tom de uma cena. E uma coisa que aconteceu, que é bem recente, talvez com a explosão dos vinis, dos CDs e agora do Spotify, é o quanto que fica mais claro aquela expressão, aquela famosa frase do Nietzsche de a vida sem a música seria um erro, né? Você escuta uma frase dessas e você pensa, pô, mas beleza, música é algo que existe, estamos acostumados e tal, mas eu não vejo a força que a música tem em dar sentido à vida de alguém. E aí você lembra que na época do Nietzsche você tinha alguns momentos na vida que você escutava música, né? Você tinha que ir até uma orquestra para poder ouvir uma música, e era um evento e tal. E você não podia estar sempre escutando, né? Era muito incomum. Não faço a menor ideia quanto aos instrumentos, né? Como é que era para você tocar um instrumento naquela época. Talvez também um ofício que você tinha que contratar alguém para lhe ensinar a tocar, e também devia ser algo que era bem caro. Mas para uma pessoa em, sei lá, 1880, eu acho, ter essa paixão por música, sendo que ela só escutou música em alguns momentos da vida, e, tipo, não tem essa disponibilidade toda para estar ouvindo música, e falar que a vida sem a música seria um erro, você consegue perceber o quão impactante consegue ser essa arte e o quanto isso já fica difundido na vida humana, e o quanto isso é banalizado, inclusive, hoje, né? A presença de música nos lugares é um tanto banalizado. Hoje talvez a gente vive um mundo em que a música deixou de ser algo mágico exatamente pela superexposição que nós temos à música. Então,
em tudo há uma trilha de fundo. Na nossa vida tem uma trilha de fundo, que é o nosso fone Bluetooth e o Spotify que toca, e ainda assim, como no livro do Murakami, né, isso é um fator fundante da nossa vida. Mesmo ela tendo sido banalizada, ainda assim ela é algo que modifica e que dá tom para as nossas vidas, né? Como um outro vídeo que eu estava vendo também, que a pessoa comenta que a música que você escuta define a maneira, não define, né, mas influencia muito na maneira que você vive a sua própria vida, né? Então, se você escuta sempre músicas que são músicas com tom mais para baixo, aquelas músicas depressivas, música para chorar e tal, você, via de regra, não sei se tô fazendo uma inversão, né? Talvez você, por ser triste, escute músicas tristes, mas talvez também você, por escutar músicas tristes, permaneça triste, né? Permaneça deprimido, algo nesse sentido. E um último ponto que eu anotei foi uma frase que, desde que eu vi no filme Stalker, do Tarkovsky, nunca saiu assim da minha cabeça, que é mais ou menos um pouco depois da metade do filme, ali com 1h30 de filme, o professor, se eu não me engano, ele tá refletindo sobre sentido da vida e tal, e aí ele fala que o sentido da vida é a arte, e o sentido da arte é ser inútil, né? Tipo, a arte não tem um porquê de existir, ela apenas existe. E ainda assim ela consegue ser tão impactante e tão... A arte, ela é necessária. O sentido da vida é a arte. É a inutilidade da arte, digamos assim, né? E ele fala, por exemplo, peguemos a música, né? A música, em tese, não existe na vida. Ela é a arte que menos tem nexo com a realidade, né? Por exemplo, uma pintura, ela tem nexo com a realidade, ela representa um aspecto da vida. A escultura, ela representa um aspecto da vida. O cinema nada mais é do que... o cinema e a fotografia, né, do que uma representação da vida. Mas a música, o que é a música, né? É um som, ou vários sons, ou coisas aleatórias sem nexo. E ainda assim, milagrosamente, ela é a coisa que mais consegue tocar a alma, né? A coisa que vai mais fundo na alma humana e consegue imprimir uma emoção genuína, né? Então, sim, a vida sem a música seria um erro. E apesar de a música ser a coisa que menos tem essa aproximação com a vida, ela consegue ser a coisa que talvez mais dê esse sentido, né? Experimenta, por exemplo, assistir uma cena de terror sem a música, né? Um filme de terror sem a música. Ou experimenta fazer a viagem que você faz sempre escutando a mesma playlist, trocando por uma playlist de rock, de metal, de clássica, e depois a playlist de pagode. Então, é muito interessante o quanto que essa proliferação da música nas nossas vidas tem sido passada batida, talvez, e o quão importante é também se atentar e também ter uma relação de intencionalidade com a trilha sonora dos nossos dias.